Hilária, humana, espontânea, indignada e injuriosa, essa é uma coleção sem igual na história da igreja. E por baixo de tudo há um fundamento pétreo de senso comum santificado e de sabedoria bíblica. Esse é só um pedacinho do prefácio, da apresentação do livro que a gente vai trazer para você hoje. Fica comigo que o livro de hoje está pioneiro e está reformado. É isso mesmo, o livro de hoje que trazemos aqui no Pregai o Evangelho, na nossa sessão do Leia Isto, é o review de livros que trazemos toda semana para vocês. O livro de hoje é especial, comemorando 500 anos da Reforma, mais um livro que a editora Monergismo lança e nos brinda, lançamento que já é bem aclamado lá fora e que carecia de uma edição em inglês para que a gente pudesse se deliciar. Eu estou falando dessa pérola, vamos ver se dá para mostrar aqui direitinho, isso aí, Conversas à Mesa de Lutero, recém-lançado, Conversas à Mesa de Lutero, recém-lançado pela editora Monergismo no Brasil. Esse livro, ele traz trechos de conversas de Lutero com seus alunos e colegas. Ele vai trazer trechos de conversas onde Lutero fala a respeito da vida pessoal e familiar, perspectivas sobre teologia, escritura, sobre a vida cristã. Ele comenta sobre política, assuntos sociais também, Lutero vai falar aqui. E dentre muito mais coisa que você vai ver o Lutero falando com a sua típica acidez, mas com a sua típica segurança de fé, com a sua típica devoção ao nosso Deus. A primeira edição alemã desse livro, só para a gente se entrar no contexto mais propriamente, a primeira edição alemã desse livro é de 1566. Tiveram edições posteriores e algumas delas foram controversas, porque elas pareciam acrescentar mais coisa do que Lutero na verdade tinha falado, né? Muita gente tentava colocar em Lutero um aspecto que ele não tinha, como se ele já não tivesse defeito suficiente, né? Apesar de tantas qualidades, de ser um homem sabidamente, reconhecidamente sustentado por Deus, dado o movimento que ele alavancou, né? Mas também um homem com muito defeito, e defeitos que extrapolavam o seu íntimo. Então não precisava disso, mas muita gente tratou de acrescentar muita coisa, né? A edição definitiva desse livro, em alemão, contém 6 volumes, pensa bem, e foi publicada entre 1912 e 1921. E ela revela esses equívocos que a gente mencionou antes, e então essa seleção precisou ser feita e foi feita com base em pesquisas literárias e históricas. Essa eu digo referente à primeira edição, a edição definitiva de 6 volumes. Essa edição da Monergismo, que a editora Monergismo traz pra gente, que a gente está, deixa eu mostrar de novo, o destaque aqui da noite, Depois de Deus, é esse livro. Então essa edição que a Monergismo está trazendo pra gente, ficou melhor aqui para capturar depois, hein? Então essa edição que a Monergismo está trazendo pra gente, ela tem cerca de 1/4 da primeira edição alemã que a gente falou, que é do Johannes Aurifaber. Não sei se menciona desse jeito, Johannes Aurifaber. Ela tem cerca de 1/4 do que foi compilado nessa edição do Aurifaber. E uma coisa que a gente precisa adentrar logo com relação a esse livro é que ele não é um livro que foi, vamos dizer assim, propriamente escrito por Lutero. Ele não é um livro que foi propriamente, passou o esboço aí na frente da câmera. Ele não foi
um livro que foi propriamente escrito por Lutero, de autoria de Lutero direta. Ele pegou e escreveu, vou escrever meu Conversas à Mesa. Não. Eles são recordações, essas recordações, elas são das conversas à mesa, conforme foram lembradas pelos alunos e colegas que tiveram, né, esse imenso prazer de desfrutar da mesa e da companhia desse grande reformador. Outra coisa legal dessa edição da Monergismo é que ela não esconde o preconceito do Lutero contra os judeus. Esse é um ponto que a gente tem que destacar como positivo. Obviamente não o preconceito contra os judeus, que é horrível, terrível, mas no caso ele ser exposto aqui nessa edição, eles deixar transparecer, porque isso é a realidade e a gente precisa ter reforçado para a gente que mesmo a gente estando diante de um colosso cristão como foi Lutero, um homem marcante na história da igreja, do cristianismo, usado por Deus, a glória verdadeira é somente daquele que sustentou Lutero, que é o nosso Deus, né? Então, transparecer esse defeito de Lutero desmistifica qualquer mínima chance de alguém querer colocar Lutero em algum patamar acima do restante dos cristãos quanto à santidade diante de Deus, né? E fora isso, a gente vai ter algumas coisas que a gente pode citar aqui. Nós vamos ter um Lutero se mostrando apaixonado pela palavra de Deus. Um Lutero que transborda fé nas suas conversas. Um Lutero convicto em ser devoto a Deus, em se segurar em Deus, em afirmar que a pregação da palavra é quem sustenta a vida cristã, é quem sustenta o crente, que a palavra de Deus, esse amor pela palavra de Deus, né, que transborda, inclusive o primeiro capítulo trata de conversas a respeito disso, esse amor dele pela palavra de Deus é muito notório. Então você vai ver isso, esse transbordar de fé de Lutero vai ser muito evidente nessas conversas. Eu gosto muito de livros desse tipo. O primeiro review que a gente fez aqui no Leia Isto, no canal, ele foi das cartas de Martin Lloyd Jones, e eu diria que lá a gente trazia, eu falei isso no review, que a gente aquele livro mostrava um Martin Lloyd Jones por ele mesmo. Aqui não exatamente nós vemos, ou não somente vemos Lutero por ele mesmo, mas também vemos um Lutero na visão de pessoas próximas que tiveram convivência direta com ele, que puderam colher esses tons, essas nuances de comportamento, de humor, de caráter de Lutero, e trazem isso aqui exposto nessas conversas coletadas, né? Uma coisa que a gente percebe muito também vai ser o evidente sarcasmo que o Lutero trazia em relação à Igreja Católica. Isso permeia toda a obra, isso é evidente, isso, me perdoe, mas isso é a cereja do bolo que traz aqui, é a pitadinha que dá aquele gosto, né? O tempero para a coisa é a situação de Lutero, esse sarcasmo dele com relação à Igreja Católica Romana. A gente também vai vai perceber outro ponto que a gente pode levantar, o grande amor de Lutero em relação à oração. É uma coisa também muito evidente que a gente percebe, e a gente vai notar esse aspecto dele em relação à oração. Tratando já do livro para a gente não se alongar, dessa vez eu quero cumprir a promessa de não me alongar tanto, e às vezes eu me alongo, abrindo aqui um parênteses que já vai me ajudar a alongar, eu me alongo porque de verdade eu creio no que eu estou fazendo. E eu creio que a gente separar um momento para falar de Deus, para falar de obras que falam de Deus, eu acho que essa vida está tão corrida, a gente está se desviando tanto de assuntos, se prendendo, a gente consegue muitas vezes passar 1 hora, 1h30, 2 ou até mais no Facebook,
Então eu penso que passar um momento falando, tratando, conversando a respeito de assuntos que tendem a nos edificar, né, é por isso que eu não tenho eu não me penalizo tanto às vezes de algum outro vídeo ficar um pouco mais longo, mas vamos, toca pra frente pra gente conseguir terminar um pouco mais rápido. O livro tem 479 páginas. No total, mais um pequeno calhamaço que a gente vai olhar. Se essa luz estiver ruim, a gente vai tentar acertar para o próximo ou corrigir um pouco na edição. Então aqui acho que deu. É um calhamaço bem grandinho, 479 páginas e brochura com orelhas, né? Um acabamento muito bom, diagramação muito boa, escolhas editoriais aqui muito boas, e trazemos o que mais que a gente pode mencionar. O livro, você vai ver que ele tem um caráter de citações. Se você der uma olhada aqui, tem hora que ele parece que ele aparenta esse caráter de citações, tá vendo? São trechos curtos. Olha lá. Isso, ficou bom agora. São trechos curtos, outros trechos um pouco mais longos, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui o sumário. Eu sempre gosto de mostrar o sumário porque o vídeo ganha esse caráter de utilidade para que você possa ver do que dar o pause aí para você poder entender, para você poder ler o que está escrito. Espero que você consiga ler. Vamos virar a página do sumário para você acabar de ler o restante. Muito boa iniciativa da editora Monergismo, que esse livro está num kit, inclusive, de promoção que está trazendo. Enquanto eu separo aqui alguns trechos que eu vou ler para vocês, a gente menciona, ele está custando R$ 75,00 hoje na editora Monergismo. Você consegue achar talvez mais barato em alguma grande livraria evangélica, que você vai achar somente nessa, na Erdos ou na El Shaddai, alguma outra assim que me vem à cabeça no momento. A minha preocupação é recomendar, tá, para vocês. Não ganho nada de nenhuma delas, nem da Monergismo, nem das livrarias. É um prazer para mim que eu tenho de fazer essas recomendações, porque isso visa, assim como a gente tem os ministérios, que essas editoras acabam se tornando verdadeiros ministérios, ou são oriundas de ministérios, né? A gente objetiva, assim como eles, a apoiar a igreja, né? Então a recomendação visa visa sempre apoiar a igreja. Eu trouxe o primeiro trecho aqui pra gente ver, e vamos lá, o número 622, o trecho. Conheço por notável experiência a astúcia e sutileza do diabo, que ele não somente lança a lei em nossa direção, a fim de nos aterrorizar e atemorizar, e para de montículos fazer montanhas. Veja só, de montículos fazer montanhas, isto é, fazer um verdadeiro inferno daquilo que é somente um pecado pequeno e insignificante, o que, como malabarista exímio, ele pode realizar com arte, mas ele também pode por vezes fazer grandes e pesados pecados daquilo que não é pecado, pois ele traz um ou outro verso ameaçador das Escrituras, vejam só, e antes de nos darmos conta, desfere um golpe tão duro em nossos corações, de supetão, que perdemos toda a luz e vista e cremos que estamos perante o Cristo verdadeiro, embora seja apenas o diabo invejoso. Então o que ele diz? Que o diabo, ele com as suas artimanhas, pega a Bíblia e usa muitas vezes, eu acrescento aqui, usa muitas vezes pessoas torpes,
de intenções torpes para poder fazer isso e transforma em pecado terrível o que nem pecado é, né? Colocando um jugo pesado, um fardo pesado nas costas das pessoas. E isso o diabo é exímio, é artista em fazer isso. Vamos trazer mais uma aqui sobre as enfermidades e suas causas. No 779, Lutero diz assim: uma questão foi colocada Lutero diz assim, não, é dito assim. Uma questão foi colocada a Lutero: como essas duas sentenças das Escrituras podem ser reconciliadas? A primeira, concernente ao paralítico, é quando Cristo diz: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, onde Cristo insinua que o pecado era a causa da paralisia e de toda doença. Em segundo lugar, o versículo, o primeiro está em Mateus 9:2. Em segundo lugar, o versículo que se refere àquele que nascera cego, no qual João diz: nem ele pecou, nem seus pais. João 9:3. Lutero respondeu: com essas palavras, Cristo testifica, presta atenção, Cristo testifica que o cego não havia pecado e que o pecado não é a causa da cegueira, pois apenas pecados ativos que alguém comete pessoalmente são a causa de enfermidades e pragas, e não o pecado original. Portanto, os pecados que o próprio paralítico cometeu foram a causa de sua paralisia. Veja só, ao passo que o pecado original não era a causa da cegueira daquele que nascera cego. De outro modo, todas as pessoas nasceriam cegas e paralíticas. Então você vai ver trechos onde ele trata das Escrituras, onde ele trata, agora aqui tratando de enfermidades, né? Ele trata da vida e da universidade, lá ele menciona trechos lá da Universidade de Wittenberg, de como o diabo ameaçava aquela universidade, aquela escola, como o diabo estava voltado para as suas... Vocês não ligam não, se parou um alarme por aí, eu não vou parar não, vai dar para ouvir. E de como o diabo se prepara, se voltava com seus olhos para cima daquelas pessoas, daquela escola, né? Então você vai ver muito de Lutero falando também de Wittenberg, de sua escola e da cidade, da política, de príncipes, de governantes. Você vai ver ele tratando também desse assunto. Então, para a gente terminar, eu só posso dizer para você: leia isto porque merece. Esse livro está muito bom, esse livro está esplêndido, esse livro está sensacional e merece que você compre. Se você quiser aproveitar a promoção que está num kit geral ou comprar só ele mesmo, eu te recomendo que não deixe de fazê-lo. Conversas à Mesa de Lutero, isso é imperdível. Leia isso, meu irmão, leia isso, meu amigo, e fica com a gente que logo logo temos mais livros e a semana está correndo, teremos mais vídeo. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.